Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e sejam bem-vindos ao canal Anisegue. E nesse vídeo eu vou falar sobre o 11º episódio de Dragon Quest, onde nós temos o Crocodile ali salvando o Dai e mostrando que ele mudou e que ele não acha que os humanos são mais vermes, seres insignificantes. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, se você quiser ver mais conteúdo sobre séries, filmes, animes e mangás, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. Ali no início do episódio nós vemos, que o Ava Splash que o Dai usa não é o verdadeiro, não é aquele golpe forte, não é a mesma coisa que o Avan faz, e sim uma imitação. Então a gente vê ali a lembrança dele com o Avan, aí a gente sabe que ele só teve 3 dias de treinamento, que depois disso o Avan acabou morrendo, se sacrificou ali para derrotar o Rei Demônio, mas infelizmente ele não conseguiu. Então ele só aprendeu o corte terra e o corte onda, mas o corte ar não. E é a união desses 3 cortes que faz o Ava Splash. Então, como ele ainda não sabe o corte ar, o Ava Splash ainda não está completo, não tem toda a força que deveria ter. Não é aquele golpe extremamente poderoso do Avan. O próprio Ryuk, ele fala que ele também não conseguiu aprender o corte ar, que ele também não sabe. E a gente ali vai vendo, a luta e como que eles estão inconformados por ele não seguir a justiça, se ter tanto ódio do avô. E a mãe pergunta, e é óbvio que ele parou de lutar para contar a história dele. Então ele fala que o avô matou o pai dele. Então a gente vê, que ele foi abandonado, foi perdido ainda bebê. E o Bastos, que era ali o cavaleiro, do rei demônio, pegou ele e criou. E como ele era um cavaleiro ali muito, muito forte, ele conseguiu, criar o Ryuken ali, no subsolo dos castelos. Ele não podia sair do castelo, então ele sempre ficava por ali, rodeado de monstros. E o Bastos, ele parte, do exército morto-vivo. Então, quando o Avan apareceu lá, para destruir o rei demônio, ele matou o pai do Ryuk, até porque ele era um monstro, era mal, tava matando ali as pessoas, e o Ryuk acabou criando ódio. Só que o Avan, ao ver ele, achou que ele estava perdido, que ele tinha sido preso ali pelos monstros, e acabou levando ele e treinando. Então, quando ele disse, percebeu que ele já era um guerreiro forte, e ele deu a insígnia de Avan. Só que aí ele acabou, mostrando esse lado, esse todo ódio pelo Avan. Só que o Avan já tinha percebido que tinha alguma coisa maligna na sua espada. Então ele foi e tentou tacar o Avan, matar o Avan. O Avan se protegeu e ele acabou caindo na água. O Avan se jogou na água, tentou resgatá-lo, mas não conseguiu. Quem conseguiu resgatar é o Vizir das Sombras, Então, ele acabou sendo levado ali, pelo leal servo do rei do mal. E então, ele acabou, sendo ali criado, porque ele ainda era uma criança nessa época, por esse vizir, por essas pessoas que estavam ali do lado do rei do mal. E o rei do mal acabou dando ali uma armadura que repele qualquer feitiço de ataque, já que ele não sabe fazer feitiço e ele é um guerreiro. Então a gente vê que a mãe e o Pop tentam atacando juntos e não conseguem, então eles vão tendo muita dificuldade em lidar com ele. E a mãe ataca até um golpe mais diferente, o Cad, que é como se fosse uma ilusão, vai criando várias mães, mas ele, com o olho mental dele, ele consegue ver qual é a mãe e derruba ela. Então, quando eles já estão ali, derrotados, sem esperança de saírem vivos, ele já tá indo para matar o Dai. Quem aparece? O Crocodile. Então, o Crocodile, ele não quer que o Dai morra, e então ele chamou, um dos seus monstros, um falcão, alguma coisa assim, um pássaro bem grande, para levar o Dai e o Pop. E o Pop não queria ir, por causa da mãe. Ele falou, que ele não ia matar uma mulher, que ele não mata mulheres, ele não gosta de lutar contra mulheres, como nós vimos. E também nós vimos que o próprio Dai não conseguiu, ter raiva do Ryuk, apesar do Pop falar, para ele usar o emblema, ele não conseguiu, porque ele compreende
pelo que o Ryung passou. Ele também foi criado por monstros. O pai dele é o Braz, né, de criação. Então ele meio que sente, entende o que o Ryung estava passando. Então, apesar de ele não concordar com as atitudes do Ryung, achar que o que ele estava fazendo é errado, ele compreende toda a dor e por isso ele não conseguiu, né, fazer com que o emblema aparecesse, fazer com que atacar, né, liberar esse poder, porque ele não conseguiu sentir ódio, raiva o suficiente para isso, porque ele compreende por tudo que o Ryung está passando, porque eles foram criados também por monstros, eles passaram por situações parecidas ainda quando criança, os dois foram discípulos de avô, então é muito complicado pro Dai, né, conseguir ficar com raiva, sabendo de toda a dor e como que é sentir essa dor, até porque, né, ele foi atacado pelo Braz no Tudo Crocodile, usaram o Braz, né, contra ele ali, então ele meio que entende, então é muito complicado pro Dai lidar com tudo isso. Então o Dai e o Pop são levados por esse monstro, e o Crocodile fala que eles são muito parecidos, que eles nunca lutaram ali pelo exército, né, pelo rei demônio, e sim porque eles tinham ódio dos humanos. Só que o Crocodile percebeu que os humanos são fortes e gentis, que eles compartilham os momentos felizes e tristes, que eles sabem lutar juntos, que um protege o outro, e que ele descobriu que os humanos não são vermes, não são coisas insignificantes. Então agora ele admira os humanos e ele fala, né, que ele como humano, ele está se enganando, que ele tinha, né, que se colocar, né, no lugar dele, que já que ele é humano, e tentar compreender esses sentimentos, mas o Ryung não. A gente viu que o Crocodile, ele estava no fruto de ressurreição, mas que ele tinha 50%, né, de voltar ou não. Ele conseguiu voltar, mas ele ainda não estava com os ferimentos completamente curados. Então ele percebeu essa fraqueza, né, e quando ele já se jogou, ele já se feriu, né, para proteger o Dai, então já tinha levado com a espada. Então ele acabou morrendo, ele pede até, né, para curar, né, o Crocodile, mas ele diz que já é tarde, que não tem como. E antes, né, do Crocodile cair no chão derrotado, ele fala que quando ele renascer, ele quer voltar como humano. Então a gente ali vê a redenção do Crocodile, como ele passou a admirar os humanos. E ele mesmo fala, né, que nós, os monstros, vivemos só com a nossa força, quer dizer, só sozinhos com a força. Então são seres sozinhos, que não têm amigos, que vivem ali na solidão, né, com seu próprio poder. Então ele percebeu que os humanos têm coisas em comum, eles se protegem, eles lutam por coisas mais verdadeiras que o monstro, eles se importam uns com os outros e os monstros não. Então foi um momento bem bonito, foi um momento ali da redenção do Crocodile e ele acaba levando, né, o Hyunkle, a Man, né, para uma cela para ela servir de refém, porque ele sabe que ele estando com a Man, o Pop e o Dai vão lá para resgatá-la, então ele vai poder derrotar, acabar com eles quando eles forem resgatar a Man. E eu gostei muito desse episódio porque a gente começou, né, a entender um pouco da história do Hyunkle, o ódio dele, mas eu não entendo totalmente o Hyunkle. Assim, eu compreendo a dor dele ter perdido alguém que é importante. É complicado você ver, né, alguém que você ama sendo morto e tal, mas se você passa por uma dor dessa, você vai querer matar pessoas inocentes, você vai querer que outras pessoas passem pela mesma coisa que você passou. Eu não compreendo isso. Eu, pelo menos, não ia querer que ninguém passasse pelaquela dor que eu passei. Mas, enfim, a gente vê que ele tem um ódio muito, muito forte dentro dele e ele quer matar todos os discípulos de avô, ele quer acabar com tudo que seja ligado ao avô, por isso que ele quer tanto, né, matar o Pop e o Dai, principalmente o Dai. Então ele tem essa raiva ali e essa raiva não passa, e ele acha que tá tudo bem, ele sente todo esse ódio. E a gente vê o Crocodile, né, vendo ali, né, como os humanos são seres muito mais evoluídos, possuem muito mais sentimentos, são muito mais complexos que os monstros. Então, ele quer, com o renascer, ser humano para poder, né, sentir, viver dessa mesma forma. E eu gostei muito, além de ser a redenção do Crocodile, né, de mostrar essa a diferença. Eu acredito que o Hyunkle no final ele vai acabar, né, tendo a redenção dele. Eu não acredito que ele vá morrer. Eu
acho que vai acontecer isso. Apesar de ter vindo Fly, o Pequeno Guerreiro, eu não lembro de muita coisa, então eu não sei o que aconteceu na questão dele, né, no anime antigo. Então, mas eu ainda acredito que o Ryuk deve ter ali a sua redenção, que o ódio dele deve passar e deve começar a compreender melhor, né, as coisas humanas, né, porque ele viveu com monstros, então ele não tem, até porque os monstros que ele viveu eram monstros maus, que matavam humanos, que eram ali do exército do Rei Demônio, diferente do Dai, que viveu ali na ilha de Derline, mas a ilha de Derline, os monstros já não estavam mais possuídos pelos poderes do Rei Demônio. Então, eram monstros, né, que não eram maus, não estavam ali influenciados pelo poder do Rei Demônio. Então, foram criações totalmente diferentes, são perspectivas totalmente diferentes. Mas eu gostei muito desse episódio, acho que foi um episódio muito mais emocional, que trouxe muito mais questões pra gente discutir do que realmente uma super luta, várias informações. Eu acho que foi um episódio incrível, que eu gostei muito de assistir. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!